está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Toque de Valéria. Hoje com uma convidada muito especial, Vânia Paixão. Ela é fundadora da ONG Escritório das Mulheres. E vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, que, gente, se prepare. Vânia, agora é com você. Se apresente, por favor. Obrigada, Valéria. É uma honra, né, participar, assim, de um programa, né, apresentado por uma mulher. Você sabe que eu adoro projetos onde tem a mulher na frente, né, como cabeça. Então, muito obrigada por esse convite. Eu fiquei muito honrada, viu? A honra é minha. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho, né, do que eu venho fazendo, né, da minha trajetória de forma resumida, né. Eu trouxe até um livro que eu escrevi, a minha autobiografia, um pré-lançamento que eu vou te entregar aqui no seu podcast. Mas eu vim falar um pouco da Vânia da Paixão, né? Quem é a Vânia da Paixão? Isso, quem vê nas redes sociais. Eu sou advogada. Eu amo ser advogada. Mas antes de eu me tornar advogada, eu fui empresária aos 23 anos, né? Ainda sou. Que empresária nunca deixa de ser, né? E eu tive uma loja de cosméticos e um salão de cabeleireiro aos 23 anos, logo que o meu filho mais velho nasceu, que hoje ele tem 27 anos. Eu acabei fechando na pandemia por uma estratégia mesmo de negócios. A equipe, né, foi se perdendo, porque foi um momento difícil 2020 na pandemia, né, Valéria? Foi. Pandemia foi uma fase assim que muita gente se descobriu e outros, né, não deu certo. Sim. E muitos se descobriram em outra área. Exatamente. Então, eu tive meninas que estavam comigo há 5, 6 anos, foram para a terra natal ver os pais, né, que já estavam idosos. E eu também já estava realmente muito empenhada em trabalhar como advogada no meu escritório, né, de advocacia. E as clientes eram clientes de anos e anos, já tinha afinidade com outras cabeleireiras que passaram pelo meu estabelecimento, né, pelo meu Instituto de Beleza, e aí a gente encaminhou para que elas não ficassem também desamparadas, né. Então, hoje eu tenho até 2 amigas ainda, né, tenho várias, né, que trabalharam para mim, era parceria mesmo, e elas atendem até hoje essas clientes que foram por 20 anos as minhas clientes, né. Então, assim, aos 23, loja de cosméticos, e 2020, quase 20 anos se passaram, né, praticamente, eu encerrei esse ciclo e transformei o meu prédio, aonde era as 3, né, os 3 estabelecimentos, que era a loja, o salão e o escritório. Hoje só ficou o escritório. Vânia, que coragem. Nossa, eu fico pensando, de cabeleireira Sim. a advogada. Sim. Você falou assim, agora eu vou ser advogada. O que te levou? Falou assim, não, eu quero ser advogada. O que te levou, assim, a tomar essa decisão? Eu acho que você não sabe dessa parte da minha vida, né? Eu cresci na favela mesmo. Não tô romantizando, não. Favela, viela, barraco de madeira, esgoto a céu aberto. É o meu bairro que eu amo. Os meus pais ainda continuam morando lá por opção, a minha avó também. O pessoal mais velho não querem, né, sair daquele cantinho. Não importa se ele vai para a rua de cima ou a do lado. Eles estão ali e tudo bem. O Jardim Monte Azul fica ali do lado do Terminal João Dias, estação Giovanni Gronchi do metrô. E ali, eu olhando aquela situação, eu sempre me perguntava, dentro da escola mesmo, por que um pode e o outro não pode? Por que um tem e o outro não tem? E eu acredito assim, sabe, Valéria? Algumas pessoas, quando se tornam ou optam por ter uma profissão, é porque ela já traçou ali dentro da mente dela. Eu não, mas eu tinha senso de justiça. Eu tinha senso, por exemplo, eu sempre fui representante de sala, sempre. Eu sempre fui aquela que não tinha medo de falar com o diretor, com o professor. Olha para você ver como que quem estivesse ali de longe já poderia perceber que eu nasci para isso. Que você tinha que estar numa área Exatamente. que conversasse com a sua oratória. Da comunicação, da intermediação. Então, ali na comunidade, na favela, eu fui identificando essa característica, não sabia que eu ia ser advogada. Aos 16 anos, eu trabalhei na primeira KFC do Brasil, na Avenida Paulista, a primeira. E ali de atendente de caixa, trabalhando no lobby ali, na limpeza.
Também super educada, comunicativa. Fui para a área de telemarketing, call center, era o boom em 95, mais ou menos. Trabalhei, ganhei muito dinheiro, muito mesmo. Também comunicativa, assim, né? E eu cheguei a trabalhar em 2, né? Hoje ainda permite, mas como tem essa questão auditiva, né? As empresas evitam uma sobrecarga, né, do operador de call center, né? Principalmente o ativo, que acaba esforçando mais, né, a audição e a questão da voz. E ali eu fui me descobrindo como se comunicar e como me posicionar. Casei, né? Conheci meu marido, uma peça rara. Ele é um nigeriano maravilhoso. Fui para Nigéria, casei, voltei. E ali eu falei para ele, olha, você nunca me impeça de trabalhar e estudar. O resto a gente negocia. Eu também penso sobre isso, Vânia. Falei, o resto a gente negocia, a gente conversa. Sobre isso. Então, ele me conheceu aos 19 anos. Eu já tinha finalizado o Colégio Técnico de Educação Física. E aí casei, né, muito cedo, com 21, 23 já estava com o primeiro filho, tudo programado. E aí quando meu filho já estava numa idade assim, que a gente acreditava que ele poderia ficar com meu pai, com a minha mãe, eu falei, agora eu vou fazer faculdade. E eu tinha pensado em fazer direito, mas eu estava ali naquela correria do salão e da loja de cosméticos, que eu abri e depois eu me formei. Eu coloquei pessoas para trabalhar para mim, e depois eu fui estudar e estudei, me tornei a melhor profissional dentro da minha área. Mas você já viu aquela frase? Quem trabalha muito não tem tempo para se dedicar realmente no que vai crescer? Sim, exatamente. E aí, eu trabalhando muito, aí eu falei, vou fazer uma faculdade de comércio exterior, tecnólogo de 2 anos. Depois fiz uma pós de administração e marketing, tudo criando os meus filhos, trabalhando. Aí os meus filhos... Os 2 mais velhos são jogadores profissionais de futebol. O meu marido começou na correria, que da escolinha do futebol ele foi para a categoria de base do clube. E eu estudando. Olha só, correria. Eu administrando salão, trabalhando com uma cabeleireira e estudando. E ele já tinha falado, Vânia, vai pro direito. Ele mesmo falou, você tem perfil, você gosta de falar. O seu marido? O meu esposo. Você gosta de lutar por aquilo que é certo. E aí eu falei, não, faz uns 4, 5 anos, sei lá, 7 que eu terminei o colégio, fiz colégio técnico, eu sei que direito é uma faculdade extremamente que merece muita dedicação, muito estudo, né? Mas ok, fiz comércio exterior, tinha disciplina de direito lá, né? Legislação aduaneira dentro do comércio exterior, importação e exportação, amei. Ainda assim eu falei, vou fazer uma pós de administração e marketing para agregar mais valor na faculdade tecnóloga de 2 anos. Fiz. E aí, uma loucura, né? Meus filhos todos pequenos, e eu realizando a pós, e aí teve um intercâmbio de 30, 40 dias nos Estados Unidos para fazer marketing internacional. Eu já tinha um pouco de inglês, meu marido tem inglês fluente, né? O país dele é colônia britânica, e fui para os Estados Unidos estudar marketing internacional, aprimorar o inglês, e deixei os 3 filhos aqui, tudo pequenininho, Valéria. Que coragem! Pra você ver, né? Às vezes a mulher cria alguns obstáculos, assim, né? Tudo bem, é sensível você viajar, né? Deixar crianças, né? Por mais que tá com o marido, ou com a mãe, ou com uma tia. Mas eu fui, era a oportunidade que eu tinha para estudar. Sim, você não podia perder essa oportunidade, né? E assim, eu acredito muito que a vida é feita de escolhas, né? Se você é o que você é hoje, foram escolhas lá atrás. Exato. Você teve que deixar algo... Teve que escolher. Sim. Não podia ter os 2. Sim, exatamente. Retornando da pós-graduações, ainda tentei entrar no mercado corporativo, mas naquela ocasião, que eu acredito que foi 2008, ainda eu lavando o cabelo naquela época, acredito que hoje a concorrência é maior, né? Tem uma infinidade de oportunidades, de oferta de serviços na área da beleza, né, Valéria? Sim. Mas eu ainda ganhava muito mais administrando, vendendo cosméticos e tendo meu salão do que trabalhando numa empresa multinacional. Para construir a carreira, eu teria que rebaixar muito a minha qualidade de vida, meus investimentos, até porque meu marido ficou em função de correr com os 2 filhos menores na categoria de base. Você não coloca um menino de 12 anos no ônibus, vai. Não é assim que funciona. Isso que você falou, né, Vânia? Querendo ou não, você teve a estrutura do seu marido, Sim. né? Que se você foi viajar, você sentiu segurança em Sim. deixar com tudo que você queria ficar com eles, em deixar com seu marido. Sim. Eu sei porque eu me identifiquei com isso. Ah, tá? é? Na minha Que época bom. que eu fui estudar, por mais que doía deixar, eu sentia segurança. Sim.
em estar com uma pessoa que estaria É o cuidando. conjunto, né, Valéria? Nós sabemos, infelizmente, nós temos visto aí bastante, né, coisas tristes com relação a ex-companheiros, mas não é geral, né? Então, assim, a gente tem bons companheiros que entende, né, Conta que nos é dedos, que né? é a parceria mesmo, né? Hoje sou eu, amanhã é ele. Então, eu sou muito grata, né, ao meu esposo, à minha mãe, o meu pai também, que sempre me ajudou, porque a minha irmã mora na Alemanha há muito tempo. O meu irmão mora na cidade de São Sebastião. São Então, 12 irmãos. são, isso, nós somos em 3, né? 2 mulheres e um rapaz, né? E aí, quando eu retornei dos Estados Unidos para chegar no direito, eu gostava de ensinar e de falar, fui fazer outra pós de docência no ensino superior. Então, peraí, já está na segunda pós. Vamos lá, pessoal, acompanha a linha de raciocínio. Aí eu fui, e era 3 semestres. Quando eu estava no último, eu falei, eu vou fazer direito. Chegou o Pronto. momento, pronto. Você foi ali beirando. Vou fazer direito, e aí eu terminando o último semestre, eu fazia o direito na parte da manhã e terminando a pós-graduação à noite. Então, o primeiro semestre de direito, eu conciliei com o término, né, com a conclusão da pós, né, em docência no ensino superior. Tive a oportunidade de ministrar aulas, amo transmitir o conhecimento e tenho qualidade e capacidade para isso, mas o direito me pegou. E eu ficava cheia de vontade de aprender. Quando, por exemplo, o salão de Aí cabeleireiros... você já estava com quantos anos quando você foi para o direito? 30 e... Eu me formei com 38, eu tô há 15 anos, tô com 50, vamos lá. 15 anos de formada, 15 anos para trás, deu 35, não é isso? Tava com 28, mais ou menos, né? 29, 5 anos de direito, 32, por aí. Depois a gente faz o cálculo, mas por aí. Não, uma Tava na média. faixa de... tinha menos de 35 anos. Eu me formei, acho que eu tinha 38, provavelmente isso. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Eu senti um amor tão grande, uma felicidade tão grande de conhecer como funciona o sistema, como funciona essa organização da população, como funcionam as leis, as diretrizes, as normas, como que funciona esse grupo que chama população, sociedade, como que se disciplina o dever e o direito. Eu fiquei muito encantada, muito. Até pensei em estudar para ser juiz. Mas existem algumas profissões no direito, juiz, promotor, que ela fica ali, naquela função. Eu, como advogada, eu alcançaria muito mais do que ter um serviço público. Entendo. Tanto que tem muitos magistrados e promotores que encerram a carreira antes mesmo da aposentadoria para voltar a advogar. Autonomia, o alcance, né? Enfim, aí comecei a faculdade de Direito. Terminei, me formei, tirei a ordem já no 9º semestre, não terminei a faculdade. Quando eu finalizei a faculdade em dezembro de 2013, eu já estava com a carteira da ordem, né? Você cola grau e já estava com a carteira. E comecei a advogar. E comecei a ajudar as pessoas e comecei a orientar, respeitando o código de ética, o estatuto da UAB, né? Que hoje já é mais amplo, você pode dar palestras, orientações em ONGs, né? Em associações, que não caracteriza a captação indevida, que a preocupação da OAB é manter essa coerência, né, da profissão, né, porque se não banaliza, né, a gente fala, vira padaria que tem pão quente toda hora. É verdade. E não é assim, né, o trabalho do advogado, ele é muito importante. Então, a gente, às vezes, fica um pouco chateado com o estatuto, que restringe muitas coisas, mas é preciso. É necessário. É necessário, né. E aí, até chegar na ONG das mulheres, né, que você colocou aqui, né? Porque eu achei tão maravilhoso, gente. ONG das mulheres, né? ONG, fundadora da ONG, Escritório das Mulheres. Eu achei tão Escritório incrível. das Mulheres. Porque é um fortalecimento, né? Como é que nasceu isso aí? Conta Veja só, pra lembra? gente. Eu era cabeleireira, eu só trabalhava com o público feminino. Ali eu já exercia, ainda não sendo advogada, essa empatia pela dor da outra. Então chegava uma mulher lá, fazia uma transformação do cabelo, daqui 3 meses eu sabia que ela tinha que voltar. Mas ela se enrolou, estava cheia de dívida, eu ligava, pode vir, amiga, eu vou anotar aqui e você me paga, já que o cartão tá cheio. Aí daqui a pouco ela estava com algum problema da criança, e como eu resolvia tudo com relação aos meus filhos, que eram atletas e são atletas, eu falava, não, você tem que ligar pro diretor, você tem que ligar pro coordenador, você tem que falar com a professora. Então ali eu já fui desenvolvendo essa empatia pelo próximo. Mas pelo próximo o quê? A mulher, a figura da mulher, da mãe, até da mulher solteira que trabalha, que luta, vem para casa, cuida dos pais. E aí quando eu me tornei advogada, eu continuei.
Porque as pessoas me procuravam, Vânia, ela não pode pagar consulta, a Defensoria Pública está demorando. Peraí, eu tenho o dever também de levar orientação. Eu não tô... Você chega no meu escritório, você não tem condições de pagar uma consulta, mas você precisa de um norte. Sim. Um norte, é uma questão de cidadania, de informação. A pessoa, tem tudo na internet, mas nem todo mundo que lê entende o que está escrito. É verdade. A interpretação é muito complexa. E eu Principalmente quem não é da área. Pois Vânia. é, e eu comecei dessa forma, dar pequenas orientações, ajudá-las a agendar na Defensoria Pública, ou cobrar dentro da tabela da OAB um valor e parcelar em inúmeras parcelas. Eu queria ajudá-la de qualquer jeito. E eu sempre sou uma pessoa que respeito normas. Não, sem contar que isso que você falou também ajuda na questão de contratos de má-fé, né? Sim, Que sim. você já deve ter pegado situações Bastante, bastante. Então, ali eu comecei a orientar. Só que aí começou a aumentar muito a procura. Eu falei, bom, vamos pensar em abrir um projeto, algo que pode dar o acolhimento, algo que pode transmitir essa informação, levar essa informação às pessoas que queiram receber uma informação verdadeira, genuína, que possa realmente trazer o retorno que ela precisa. Porque quando a pessoa nos procura, ela quer aliviar aquela dor, aquele problema, aquela preocupação, ela não dorme, ela anda, ela fica preocupada 24 horas com aquilo matutando na cabeça dela, você entendeu? Então, o projeto da ONG do Escritório das Mulheres foi também para isso. Mas uma coisa ainda maior, que eu falei para você que a gente ia falar mais no final. Mas não tem como não falar. Porque tá meio atrelado. Exato, ali, né? Valéria. Na verdade, em 2019, eu tive um infarto mesmo. Eu tenho um CID de infarto. Fiz exame de enzimas, fui socorrida pela UBS local. Graças a Deus, tinha atendentes ali, que eu falei assim, olha, eu estou com dor no peito, insuportável, dor de cabeça, eu sou hipertensa. Nunca que eu pensei que seria um infarto. Saí de lá de ambulância. Entendi. Fui para o hospital público, esperando o médico que estava, acho que, passando nos quartos, e acho que só tinha um cardiologista. E ali eu tinha convênio, meu filho tinha voltado da Croácia, ele estava jogando lá. Eu falei, me pega aqui, me leva para o meu convênio, eu estou 1 hora. E fui para o convênio e fiquei internada. Quando eu voltei de lá, e já tinha conversado com Jesus, falei com ele que se ele pudesse me deixar mais um pouco aqui na terra, a gente tem que conversar com Jesus, né? Ele você tem que ter, né, a fé. Conversar com Jesus é sempre bom. Eu falei, Senhor, é sobre isso. Se o Senhor puder me deixar mais um pouquinho aqui, meus filhos, meu marido, eu acredito que ainda precisa de mim, né? Sem eu saber que muito mais pessoas, além da minha família, precisavam de mim. Entendeu? Então, ali em 2019, eu voltei a trabalhar. Fui convidado por uma pessoa que percebeu esse trabalho, essa vontade de ajudar as pessoas, me chamou para envolver na política, aceitei o convite, comecei a conhecer verdadeiramente como funciona a política. Não aquela Vânia da favela que criticava, que só reclamava, entendeu? Que achava que ninguém prestava, não é isso? Porque a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não é? Você não pode generalizar nada, né? Nada nessa vida, né? Tudo tem a parte boa e a ruim. O hospital público, o particular, a polícia, a escola pública, a advocacia e a política também. Sim. Deus fez nascer o sol para justos e injustos. E aí cabe a gente, né, escolher a boa conduta, né, debaixo desse sol, qual a conduta que a gente vai seguir. Ok. Entendi como que funciona a política, já era uma advogada que estudei muito direito constitucional, dignidade da pessoa humana, o artigo 5º da Constituição, né? Os direitos fundamentais. Principalmente, né? Principalmente. Sentiu as dores das mulheres, né? Sim. Há muitos anos ali. E aí uniu aquela vontade de vencer, porque a advogada ou advogado, ele aplica a lei que o legislador criou. E quem é o legislador? É um vereador, é um deputado estadual, um federal, um presidente, um prefeito, um governador. São eles que criam as normas, as leis, os decretos. Muitas vezes um sozinho consegue, né, estabelecer uma regra, uma norma, outros precisam da coletividade para aprovação. Que é a votação, né? E eu trabalho com isso. Então, nada melhor do que eu andar com eles. Entender como funcionam as coisas e falar, olha, lembra aquela tua lei que você colocou em vigor? Não está funcionando do jeito que deve funcionar. Quem deve aplicar a lei não está aplicando. E aí o povo não sabe que existe aquela norma, aquela regra, e aí o advogado, ele administrativamente tenta fazer acontecer, e se não consegue, vai para a justiça. Então eu sou uma operadora do direito.
Então, nada mais óbvio, eu acredito assim que todos os advogados deveriam estar envolvidos com a política. Todos, eu penso dessa forma. E com isso veio a oportunidade de abrir o projeto, que é a ONG Escritório das Mulheres. Então juntou tudo, né? O salão, que eu já ajudava as pessoas, Sim. a advocacia, que eu já ajudava as pessoas, esse marco na minha vida, que eu quase morri, que eu só trabalhava para viver para os meus filhos e para o meu marido, mas eu fazia, né, de uma forma ali sutil, talvez, discreta, ou até mesmo involuntária, sem propósito, eu sempre orientava, dava minha opinião, e sempre muito positiva. Eu nunca fui uma pessoa pessimista. Isso não dá, né, Vânia? Não, Isso não... nunca, Valéria. eu também. Nunca. E aí abriu. E detalhe, você tocando nesse assunto, também nem gosto de pessoas assim. Não. Eu acho que sempre é possível algo ser melhor do que já é ou do que não é. Ou você agradecer o que tá bom. Sim. E o que não tá bom, a gente correr atrás para melhorar, né? Nunca fui pessimista, consegui tudo com base na força do pensamento, da fé, né? Então, assim, quando eu decidi agora, poucos meses atrás, de uma forma super relâmpago, sem planejamento, lançar minha autobiografia, o pré-lançamento, que depois, passando esse momento da minha missão, eu vou lançar oficialmente, tudo bem certinho, né? Eu coloco esses fatos. E cada capítulo dessa minha autobiografia tem um versículo bíblico. Porque aos 16 anos, 14, 16 anos, eu cresci dentro da igreja, né? Eu cresci dentro da igreja católica, catecismo e crisma. E depois, por uma opção, eu me tornei evangélica. Mas lá, criança, eu já aprendi que Deus pode tudo, que Jesus veio para nos dar a vida em abundância. Eu aprendi o que é certo e o que é errado, e nós não somos perfeitos, o Senhor, o único santo é Jesus. Então, tudo isso na minha mente de criança. Olha a importância, às vezes, de você colocar os seus filhos no local certo. Com certeza. Na escola certa, com o grupo certo. Porque fica lá no subconsciente, né? Fica. É sobre isso. Então, tudo isso, a partir do momento que ali, como adolescente, eu cresci, que eu poderia tudo ao ponto de eu conseguir abrir uma loja aos 23 anos, ser empresária aos 23 anos. Nossa, eu falo que guerreira, viu? Porque 23 anos já ter sua loja. Não foi fácil, né? E não tem sido fácil, né? Viver não é fácil. E você falou que já trabalhou de CLT, né? Sim, trabalhei até os 21 anos, como telemarketing. Trabalhei em fast food, o primeiro, né? Registro, depois vim para a área de telemarketing com vendas. Eu sou muito bom em comunicar, em convencer as pessoas. Hoje já abraçou, né? Já. Empreendedorismo, CLT, nem pensar. Sim, não. Eu fiz até há pouco tempo atrás um rapaz que tem um podcast sobre empreendedorismo na periferia. E ele estava falando das vantagens, desvantagens. Está lá no meu Instagram e vocês assistam. Mas eu vou deixar uma deixa aqui. Eu acredito que é bem melhor você ser empreendedor. Eu acredito. Com todas as mazelas. Sabe quais as mazelas? De você não ter salário fixo todo mês. É sobre isso. Então, se você não fazer seu corre, você não ter o pagamento no 5º dia último ou no 10º dia. Então, assim, as mazelas do empreendedorismo é isso, é você batalhar. Só que eu sempre gostei, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Então, me fala 2 vantagens do empreendedorismo e 2 desvantagens. Tá, vamos ver se eu consigo lembrar de 2. Vamos colocar as vantagens primeiro, né? Para ficar na mente da pessoa. É que nem quando você estuda para a prova da UAB, tá? Primeiro você vai lá. Também, se você você vai lá, escolhe a resposta na prova. Ó, tô dando uma dica para você que estuda direito. E aí, quando você vai no gabarito, você já vai na opção certa. Esquece. Para que você quer ler as erradas? Você precisa memorizar a certa. Você escolhe também, ou você pode colocar uma opção CLT e empreendedorismo. Aí você escolhe. Tá bom. Uma comparação e faz um bate-pronto aí. O empreendedorismo, né? Você é o seu patrão, então ninguém vai te mandar. Boa. Né? Ninguém vai te mandar. Nós sabemos que, infelizmente, existe alguns, né, superiores hierárquicos que sabem menos do que você. E você fica louco, porque você sabe mais do que ele. Então, você não vai ter patrão. A segunda, você pode ganhar muito dinheiro. Então, veja só, eu tô com dívida. E na CLT, eu tenho aquele salário fixo. Não vai mudar. A não ser que você faça um bico, que você arranje um tempo para fazer alguma coisa. E quando você é empreendedor, você pode fazer o que você quiser para multiplicar os seus ganhos. Então é sobre isso. Autonomia, liberdade, e você ganha e faz o seu dinheiro do jeito que você quiser. Você pode virar à noite trabalhando. É seu.
É você que está fazendo aquele esforço. Você está gerando riqueza para si só. Agora, a CLT, quem gosta da CLT, aí vai ter o vale refeição, o vale alimentação, o patrão pode estar quebrando e, em regra, ele tem que pagar teu salário. Se você achar que é melhor desse jeito, não, eu não quero um empreendedor, eu quero o meu salário todo dia naquele mês, o meu VR, o VA e o meu convênio médico, odontológico, participação nos lucros, ok. Se você tiver uma empresa que pode te oferecer tudo isso, né, e você se sente bem desse jeito, não tem problema nenhum, né, Valéria? Então, são vantagens e desvantagens, é o que você falou. É sobre isso, gente. Mas eu gosto do empreendedorismo, você também é uma empresária, né? Hoje a gente até usa mais o nome empreendedorismo, mas ser empresária, empreendedora, tá ali. É a mesma coisa, né? O nome empresário, eu não busquei, assim, historicamente por quê, né? Mas tá ali, porque é uma pessoa que trabalha por conta, que empreende, que investe, né? Então tem um significado aí literal das duas. Ô, Vânia, você falando nessa questão, né, da advocacia e tal, em qual área você atua mais, assim, mais focada? Você falou que é na questão social, Isso. certo? Mas, assim, em qual área? E assim, Explica como eu te mais pra falei, gente. eu amo advocacia. Eu tenho 4 Certo. pós-graduações. Algumas eu tirei o título, outras eu terminei e não tinha, para mim, como eu trabalho, né, para mim mesma, eu não apresentei na época TCC, nada, não defendi nenhum título, mas eu concluí a especialização pelo fato de adquirir conhecimento. Então, eu tenho pós-graduação em trabalho, direito do trabalho, direito da previdência social, que é o seguro social INSS, que parece simples, mas não é. Não é. Não é. Tá? Não é simples, e eu explico num outro dia, num outro momento, não é simples, e vou deixar um recado. Se você que paga INSS, ou que é empresário, ou que é CLT, antes de você pedir qualquer benefício no INSS, qualquer um, você procura um especialista, entendeu, Valéria? Entendi. Qualquer um, é seguro, e seguro tem regras, e se você não entende das regras, você vai lá, em vez de você conseguir o benefício, você vai conseguir um não. E depois, para a gente transformar esse não em sim, muitas vezes a gente não consegue. É que nem seguro de banco. Então, essa é a dica. Procura. Um tempo atrás, bem atrás, é importante, o INSS, não sei porquê, fez uma campanha, não precise de advogado, nem de procurador, venha pedir o seu benefício, é simples e prático. Não, não é bem assim. Na internet tem tudo, mas entre linhas não é a internet que fala, não é a IA que fala, não é o servidor público que fala. Entre linhas é o Poder Judiciário que dá um benefício que o INSS nega. Fica a dica. Fica a dica. Direito de família, Valéria, que tem crescido muitos conflitos em direito de família. O direito de família, necessariamente, você não precisa nem ter pós-graduação, porque é um direito que ele muda muito pouco. Tá ali as regras do direito civil, do direito de família e do processo, né? Então, é divórcio, sucessões, partilha, regularização de guarda, pensão alimentícia. Então, tem a ver com tudo que tem a ver também com família. O que é família? Mãe, pai, avô. Então, o direito de família também é uma área que eu atuo bastante, é uma área exaustiva. A gente fala assim, gente, é melhor defender um criminoso do que alguém que está divorciando. É porque é tão triste, né? Muito. Porque você vê a pessoa ali que estava num momento ali de tanto amor, tal, e de Muito. repente Muito. aquele ambiente pesado. Outra área que está crescendo muito, que eu sempre trabalhei também, que eu ficava revoltada na época da faculdade, é direito do consumidor. Por quê? Eu sou empresária, você é empresária. E, como empresária, nós podemos também estar aí, né, à mercê de uma situação onde o consumidor fica descontente com qualquer situação. E no direito do consumidor é isso, a gente tem os dois lados, né, que é o empresário CNPJ, né, ou a pessoa física mesmo que acabou vendendo alguma coisa ou prestando algum tipo de serviço, e aquela que recebeu o serviço ou comprou o produto e ficou insatisfeita. Então, a gente está tendo um aumento muito grande de violações ao Código do Consumidor e que nós precisamos estar muito atento a isso. A mesma coisa. Não vá no site reclamar de qualquer jeito, não vá registrar BO de qualquer jeito. Eu volto a falar, nós brasileiros, nós temos a mania de achar que somos médicos e advogados. Não é isso? Então, você tem que procurar uma pessoa especialista. Hoje em dia, Valéria, as pessoas que sofrem esses golpes, né? E vai na delegacia, ela explica de um jeito, coitada, que quando você lê, parece que ela contribuiu pro golpe. E ela não contribuiu. Ai, gente, falando em golpe, você falou uma coisa aí na questão do consumidor, né? Sim.
devido a esses benefícios, né, essa preocupação do consumidor, está tendo muita venda online, né? Sim. Assim, venda online está crescendo muito. Sim, E aí a gente sabe que tem muito picareta, né? Tem sim. muita coisa que você compra, chega tijolo em casa, várias Isso. histórias assim. Isso. E para proteger o consumidor, eles colocaram agora essa regra que você pagou com Pix, você pode pedir o estorno do dinheiro. Pedir o estorno do dinheiro, aí eu fico pensando. E aí muita gente está usando isso com má fé. Má fé, mas é, má fé. Recebe o produto, finge que não recebeu, e aí pede o estorno do Pix. E você, como advogada, o que você fala isso para as empreendedoras? Então, eu penso assim, você tem que tomar todos os cuidados. Se eu, hoje, vamos lá, se eu vou vender algo, e aí eu vou contratar o entregador, ou vou usar os correios, eu não sei. De alguma forma, eu preciso mostrar que eu entreguei aquele produto. Não só confiar na confirmação digital. Eu tiro foto, eu peço para a moça abrir. A senhora pode só abrir para a gente conferir a mercadoria que chegou aqui? Não precisa nem testar, que a senhora tem os dias, né? Segundo a lei do direito do consumidor, os dias que a senhora pode fazer o teste e se tiver qualquer problema, você pode devolver. Porque simplesmente eu confiar na palavra, o ser humano, ele tá assim... Gente, eu tô assustada. Não, ele esqueceu o que é ter dignidade, o que é ser correto. Ninguém tem medo mais de nada. Dá uma brecha, ele já... Ninguém tem medo de nada. Então, se eu falar lá, eu pedi numa plataforma, né? Ou no site lá seu, e aí chega a mercadoria, ai não, chegou rasgado. Sei lá, ela vestiu e rasgou, não chegou rasgado. Ela vestiu e rasgou. Então, talvez criar algum mecanismo da hora, do momento da entrega, eu abrir aquele pacote, pedir para aquela que está recebendo, né? Abrir o pacote e falar, vamos conferir se a mercadoria está correta, se é essa mercadoria que a senhora recebeu. Agora, se é tamanho, peso, se tá... Não tá com defeito, tá aqui, é um celular, tá aqui, tá ok? Tá. Aí eu vou testar ele, configurar, vou ver se tá funcionando. Mas depois que eu cheguei, daqui 2 dias eu falar que o celular quebrou, ou passou 6 horas o celular quebrou? Gente, não, é o que você falou, né? Vai ajudar o consumidor, aí por causa de algumas pessoas... Sim. Aí já não E aí dá você mais... protege o consumidor bom e a empresa boa. Quando você consegue registrar, eu penso dessa forma. Olha que boa essa pergunta sua. Eu já tinha pensado nisso. Né? Porque as pessoas compram os itens na internet e às vezes são itens que precisa ter certeza que não chegou quebrado, arranhado, não é isso? Isso é E importante. aí, como infelizmente a má fé do ser humano tem aumentado, aí a pessoa deixa de ser empresário, empreendedor, porque ela leva tanta porrada todo dia, tanta injustiça, que ela fala, ninguém me protege. Eu tô vendendo aqui alguma coisa, ninguém me protege. Né? Isso que a gente comentou não é, né, nem só online. Eu já ouvi falar a história até no físico também. Olha aí. Então, A pessoa assim, foi na loja, pegou a mercadoria, sumiu e extorquiu o dinheiro. Extorquiu. esse negócio do Pix é uma coisa tão complexa. Outro dia, bloquearam o Pix da gente, aí você tem que ir na agência tal, se você consegue falar com o gerente, fala, como que eu tenho que ir na agência? Eu tô mexendo. Ah, porque bloqueou, suspeita do quê? Aí tudo bem, o prazo é 72 horas, mas já veio clientes no meu escritório para falar que estava 30 dias, 40 dias, 50 dias bloqueado. O que você faz? Já reclamou tudo, você tem que ir para a justiça. Você tem que ir para a justiça, você entendeu? Você precisa entender que uma instituição financeira, ela é maior do que um consumidor. E ela tem ferramentas para ela poder impedir os erros. Você não bloqueia um dinheiro indevidamente de uma pessoa. Então, assim, são coisas que acontecem que você nem acredita. A televisão sempre mostra, eu não estou falando aqui nada de novidade, o telejornal está mostrando essa questão do direito, da violação do direito do consumidor, mas também da má fé de algumas pessoas em prejudicar as empresas, você entendeu? É uma coisa muito delicada, que tem que ser realmente sentar, conversar e ver as ferramentas, né? Melhores ferramentas para poder proteger os dois lados, né? Sim. Aquele que vende, aquele que empreende e aquele que compra. Eu não sei se você já pegou situação assim no seu escritório. Não, ainda não, do Pix, né, que foi cancelado, ainda não. Ainda não. Então, nós falamos direito de família, consumidor, direito do trabalho, né, previdência social, mas não podemos fugir da relação civil, né, porque a civil é tudo. É um direito condominial, é um direito da propriedade, é um direito das coisas. Então, a relação civil também ela é muito ampla. Eu trabalho menos, mas eu trabalho também com a relação civil. Porque sempre vai estar ligada à ramificação do civil, ou à família, né, ou o direito do consumidor. O cível seria... Ele engloba tudo.
né? Então, por exemplo, a direito da propriedade está dentro do direito civil. Então, eu vou fazer um uso capião, um inventário. Ele está ligado ao direito da família e sucessões, mas é um procedimento civil, do processo civil, do direito civil, você entendeu? Então, tem o direito empresarial, está dentro do capítulo do direito civil, que é o direito das relações, direito do empresarial. Não existe um código só de direito empresarial dos negócios, entendeu? Você falou nessa questão, né, desse direito de família, essas coisas que você pega algumas questões aí, né, de herança, essas coisas. O que você aconselha? Fazer a partição com antecedência ou deixar para depois? Então, assim... O que você... Eu penso assim, normalmente os pais, né, ele construiu o patrimônio, é dele, é o suor dele, né? Então, ele tem os filhos. Se ele quiser já fazer essa distribuição para evitar discórdia, estresse, altos pagamentos, dá para você fazer isso ou através de testamento, né? Ou já através de outras ferramentas. Tem aqui, eu não trabalho ainda, né? Que são as holds, né? Que já faz a administração do patrimônio. Tem os que divide propriedades na forma de... fica reservado, fugiu a palavra, eu faço isso direto. Até a pessoa... Usufruto, isso. Então, eu já divido algumas propriedades entre os meus filhos, mas com o meu usufruto, os meus filhos só vai ter a posse daquilo. Então, assim, tem algumas ferramentas que dá para minimizar o estresse. O que tem que acontecer é o seguinte, ainda que não foi feita de forma prévia a repartição dos bens, né, que também gera custo, se acontecer a sucessão que começa com a morte, tem que fazer. Eu conheci uma pessoa que ela perdeu a casa dela, fizeram uso capião. O tempo passa muito rápido, Valéria. Então, em 5, 6 anos, uma pessoa pode estar morando na tua casa, sei lá, em qualquer lugar do Brasil, na praia, no litoral, no interior, na cidade pequena, no campo. E daqui a pouco, sei lá, é distante, ninguém percebeu, tem outra pessoa morando lá. E daqui a pouco ela entrou com uma ação. Opa, o direito da propriedade fala que se eu tenho uma casa ali abandonada, entendeu? Eu posso... Ainda que outra pessoa está pagando IPTU, mas está abandonada. Entendo. Então tem essas particularidades. E aí depois para você desconstruir isso, tem que fazer... Hoje em dia tem umas formas de você parcelar o imposto da transmissão, tem que fazer a partilha, o inventário, logo que aquele instituidor daquele patrimônio veio a falecer, né? A entrar em óbito aí, não pertence mais agora à sociedade. Você precisa colocar o nome de quem é o dono, porque aquele já morreu. Quem que é o dono? Essa questão que você falou que quando faz a partição, né? Só tem uma opção, que é deixar uso e frutos? Ou tem outra opção? Tem outras, tem várias opções. Por exemplo, assim, eu tenho, sei lá, um imóvel. Sim. E eu quero deixar esse imóvel, mas eu não quero, e se eu resolver e mudar para outro? Porque aí eu fico presa a não poder vender. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Tem outras formas, tem as formas, como eu te falei, que é do hold, tem as formas do testamento, tem várias formas que você continua administrando o seu patrimônio, né? E você já deixa meio que pré-estabelecido no caso de falecimento. O Silvio Santos fez isso. Ele criou uma hold. Então, quando ele veio a óbito, estava tudo certinho ali. Tudo certinho. Então, a Guess também fez assim, a Guess, sabe a marca Guess? Você assistiu aquele filme que foi quem interpretou foi a Lady Gaga, a mulher do último herdeiro da Guess. Depois assiste, é bem interessante, porque fala de herança de família, do pai dele, acho que do pai ou do avô, que tirava o couro lá dos animais para poder fazer, né, as marcas, os itens, os cintos, as bolsas e tal, né. Ele também hoje é administrado por uma hold também, porque, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, ela deixou um filho, mas ela matou o marido, o último herdeiro da Guess. Nossa. Isso. E aí que se criaram uma hold, porque acho que tem um filho, se eu não me engano. Ela, acho que não sei se ela saiu, não sei se ela pegou perpétua, tanto tempo, mas também. Então, essa é uma opção, eu tenho amigos que têm estudado bastante, mas não dá para fazer tudo. Essas particularidades tem que ser um especialista. Não, assim, eu perguntei de curiosidade mesmo. Isso, exatamente, tem que ser um especialista. Mas o direito, assim, em qualquer lugar do mundo, né, você pode observar as séries, né, das plataformas aí, fala da importância, né, do advogado. Sim. Fala da importância, porque o advogado, em conflito, ele vai levar aquilo que melhor é para o seu cliente, para o poder judiciário, que é o juiz.
E aí, se aquele juiz não entender daquela forma, nós temos a segunda instância, nós temos a terceira, nós temos várias formas de brigar por aquilo que você acredita que é seu direito. Mas se as pessoas passar por cima da profissão do advogado, aí fica essa bagunça. Aí a pessoa fica descontente, fica com depressão, pensa em se matar. Um monte de coisa acontece quando as pessoas recebem um não em vez de sim sobre aquilo que ela está lutando, mas ela não procurou. E às vezes também tem situações que a pessoa nem sabe que tem direito, né? Sim. Eu falo até por mim. Há muito tempo atrás, meu filho deu PT no carro. E PT. Tá. E aí a seguradora não pagou, né? Falou que estava atrasado, enfim, não pagou. Aí eu falei, tá tudo certo. Você ficou com o não tranquilo assim? Não, porque assim, se a pessoa tá atrasada, então tá certo. Aí a sogra dele, né, que é mãe da minha norinha e tal, é advogada, falou assim, não, mas avisou que estava atrasado? Tem comprovante que ligou avisando, mandou notificação avisando sobre o atraso? Não. Aí entrou com ação, recebeu. Recebeu. São regras, é isso que eu tô te falando. Mas é falta, tipo assim, porque pra mim, você tá errado. Você estava atrasado com a parcela do seguro. Só que eu não sabia dessa outra questão. Mas você acreditou só na versão que foi apresentada para você. Não, mas né? ele estava errado. Ele não tinha pago, realmente. Sim. Mas então, ainda assim você acreditou na versão. Você não é conhecedora da lei e você acreditou que se eles falaram que eu não paguei e que quem não paga não tem direito ao sinistro, você ficou com isso. Peraí, deixa eu ver se isso vale, se é verdade. Não, e quando a pessoa entrou com a ação, falou, não sei o quê, me vê toda a documentação, já tinha passado tipo 1 ano e meio. Eu falei, ai meu Deus, a pessoa tá errada, mensalidade atrasada, vai querer entrar com um negócio nada a ver. Aí eu fui entender. Aí eu falei, gente, como é que a gente... Dessa forma, é forma. E aí o advogado que sempre está estudando, que sempre está atuando, ele tem conhecimento bem amplo do que tá acontecendo, entendeu? Ainda que na lei existe alguns nãos, na própria lei, o entendimento da justiça também pode ser mais amplo. Nas entrelinhas, Exatamente, por isso que chama as chamadas jurisprudências. O que são jurisprudências? São decisões de segunda instância ou de terceira, né? Segunda instância a gente fala tribunais e a terceira instância seria Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal. Então, vem decisões de lá que dá um parecer diferenciado para casos, né, que a lei não disciplina de uma forma ampla. Então a gente precisa entender, né, que nós temos que lutar, nós temos deveres como cidadão, mas nós temos que lutar e verificar se realmente aquele não é um não definitivo. Tem que ter certeza disso, você entendeu? Voltando lá no escritório das mulheres, é isso que eu sempre falava com elas, em razão do direito de família. Eu defendo tanto homens como mulheres no direito de família. E eu sou justa com todos. O que é para falar real, eu falo. O homem quer diminuir a pensão, você quer diminuir por quê? Mudou a sua condição? A lei fala isso, isso e isso. A mulher quer aumentar a pensão dos filhos. Você quer aumentar por quê? Tá precisando? Você vai provar que tá precisando? Então, assim, tem coisas que, eu quero, fulana de tal conseguiu. Você sabe qual é o caso da fulana de tal e por que ela conseguiu? Sabe o que ele disse e não me disse? Tem mulher também que quer sugar, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ser muito justa. E lá na ONG, né, nós temos as meninas que trabalham, tem essa parte do assistencialismo também, você entendeu? Mas nós trabalhamos com essa informação. Levamos também a dignidade, o empreendedorismo como uma forma de sair da pobreza, né? Os benefícios assistenciais, os benefícios do poder público, eles devem ser temporários. Você não pode viver de benefícios assistenciais porque ali vai ficar só aquilo ali. Só aquilo ali para sempre, não vai mudar. O seu Bolsa Família, o seu auxílio emergencial, eu não sei qual tipo de vantagem que você recebe, tá ok, tá certo. Os nossos impostos vão para o cofre, né, público e eles têm que ser devolvidos em forma de prestação, né, de contraprestação e também de socorro para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas no momento, né? Não momentaneamente. Né? Nós temos as mulheres que são vítimas de violência psicológica ou a mesma física, que tem aí os benefícios para ela poder sair, mudar, ter moradia digna. Então, assim, tem crescido bastante os benefícios, os direitos das pessoas, seja da criança, do adolescente, do idoso ou da mulher. Mas aí todo mundo sabe?
Porque reclamar é fácil, né? Não, e outra coisa, usar com sabedoria Sim. também. Eu estou tendo esse benefício, beleza, eu vou aproveitar, investir em mim, estudar, procurar um trabalho. Mas isso tem que ser estimulado. Talvez seja a minoria e outros que estão nos assistindo, que por conta própria conseguiu entender que não importa aonde você nasceu, de que forma você foi criada, você pode ser mais do que aquilo, bem mais. Então são poucos. Só que Valéria, eu costumo falar assim, eu não concordo com a crítica. Por exemplo, a pessoa está com depressão, está desanimada, é vagabundo. Não. E a gente trabalha com mães, que a gente criou um grupo, em vez de colocar mães atípicas, que está um nome muito assim já utilizado, nós colocamos mães que lutam demais. Então é mãe lutando pela criança de 14 anos que não ia para a escola. Aí o conselho tutelar notifica a família de qualquer jeito, como se a família fosse responsável. Como que essa mãe vai levar a criança arrastada para a escola? Ela precisa do suporte. E o primeiro suporte que ela tem é o conselho tutelar. É a escola e o conselho tutelar. Mães que educaram seus filhos maravilhosamente, mas de uma hora para outra não quer escola, quer trabalhar, quer ficar na rua, quer jogar não sei o quê. Então, a gente vai falando para as meninas, calma, cuidado. A gente tem o suporte do poder público e devemos usá-los de uma maneira adequada. Então, eu começo com a criança, a família é a mesma coisa. A Defensoria Pública, por exemplo, dependendo do critério que a pessoa tem casa, bens, uma renda mais ou menos, mas ela não pode pagar o que a tabela da OAB exige, é 8 mil, é 10, é 12, ainda que parcelado, ela não consegue a Defensoria Pública. Então, cabe ela procurar um advogado que possa parcelar aqueles honorários para defender aquilo que ela acredita. Então, assim, tem coisas que é a justiça, tem coisas que é o poder administrativo. Eu vou dar um exemplo. Meus filhos são atletas, né? Uhum. Eles são atletas? São atletas agora profissionais, desde os 16 anos o mais velho. Atleta mesmo, jogador de futebol. Jogador de futebol. E aí teve um momento que eles precisavam faltar para campeonatos e ter que substituir provas, atividades, e algumas escolas, eles passaram por várias, né, que vai mudando de acordo com a estatística, de acordo com as dificuldades que a escola às vezes acaba trazendo. E eu ia falar como mãe. Aí quando não me respeitava, eu ia falar como advogada. Aí tem que mudar, né? E eu dava sempre o exemplo da dupla Sandy Júnior. Eles terminaram a escola dele viajando e fazendo show, porque meu filho, jogador de futebol, atleta, federado, carteira registrada aos 16 anos, não pode também se substituir às provas, às atividades. Ter uma flexibilidade, né? Tem que ter a flexibilidade, mas eu sabia porque eu era advogada. Quantas mães aí? Às vezes deixa ou para a carreira do filho, ou... A gente luta, né? Eu tenho amigas professoras, luta contra a evasão escolar. Então, assim, tem que ter uma flexibilidade. Eu penso desse jeito. Não é bagunça, mas eu já vi pessoas chegar 10 minutos do trabalho, não vai entrar, ela trabalha. Ela trabalha. E daqui a pouco você vai ficar falando não para ela entrar 10 minutos atrasado e mandar ela escolher entre o trabalho e a escola, ela vai escolher o trabalho. Porque ela precisa do trabalho. Então, são coisas pequenas, delicadas, que todos nós que representamos, né, pessoas, que trabalhamos com pessoas, a gente tem que falar e tem que se posicionar. Então, assim, talvez você ache que você não possa te posicionar, que você é uma mãe. Aí, quem sou? Não, você é um cidadão de direitos e deveres. E quando você vê uma injustiça acontecendo do seu lado, você tem sim. Você tem até o dever, né? Você não pode ser omisso em tudo. Então, você pode sim falar com tranquilidade, né? Falar assim, não, eu vou verificar, você não pode fazer isso que você está fazendo, não. Então, na ONG a gente ensina isso. A ONG a gente ensina as mulheres a se posicionar e, infelizmente, nem todas têm a mesma característica, a mesma espontaneidade, né? O mesmo jogo de cintura, e a gente procura outras que possam fazer para elas. Vai, liga no conselho, vai na escola, vai no serviço social. Vânia, compartilha com a gente, assim, uma história da ONG, assim, que foi, tipo, marcou você. Nossa. Vou compartilhar o último, mas só não vou falar exatamente onde que aconteceu. Não, eu poderia até falar, mas melhor não. Duas meninas que frequentam a ONG foi vou falar desse e de um outro. Foi numa consulta que já estava marcada dos filhos. Então, faltou do trabalho, deixou de fazer a faxina dela e foi lá. Sei lá se elas trabalham registradas ou tem trabalho informal. Mas ela deixou de fazer alguma coisa para ir lá levar o filho dela na consulta. Eu não sei o que aconteceu, o médico passou por elas e saiu, depois de estar esperando umas 2 ou 3 horas, mais ou menos, se não me falha a memória. E elas falaram assim, nossa, doutora Vânia,
Olha, eu tô aqui, não sei se a senhora pode ajudar. Já quase tantas horas, a gente viu um médico, eu tô chamando aqui, a gerente não tá aqui, estamos vendo o supervisor, eles falaram que vai remarcar. Meu Deus do céu, já demorou tanto tempo para agendar. E agora eu não sei qual é a emergência, mas tem outros médicos aqui. Eu falei, como assim? Vamos ver se outro médico consegue, vamos explicar a situação. E eu liguei para a instituição que é gestora daquela unidade, né? Hoje tem gestores das unidades da UBS. Liguei e falei, olha, tá acontecendo isso. Eu conheço quem é essa entidade que é gestora dessa unidade e eu fico chateada, porque eu sou fruto dessa associação, né? E quando as pessoas reclamam da gestão e de alguém que a gente conhece, ou uma pessoa jurídica que a gente conhece, a gente fica chateada. A moça, acho que estava, sei lá, se ela me conhecia, não conhecia, falou, liga no 56. Eu queria entrar no telefone. Eu não vou ligar no 56. Eu tenho o telefone da gestora, da administradora, eu quero que resolva. Isso é questão de humanidade. Se tem outros médicos lá, dá para verificar se eles podem atender a mãezinha, as duas mãezinhas? Então, é uma coisa simples. Aí, nessa mesma situação, um outro caso, uma senhora que já está, acho que na segunda vez na fila de transplante, ela transplantou um rim, aí pegou a doença do pombo, que eu nem sei como funciona isso, e aí agora ela foi lá fazer a consultinha dela, minha mãe que a falou. E é uns quilômetros de distância. Aí, a pessoa mal preparada falou que ela não tinha apresentado o cartão do SUS. Fez a mulher voltar para casa dela. Ai, Jesus. Fez. Só que a minha mãe falou muito tempo depois. Então, assim, já estava frio. Eu ia chegar lá muito cordial. Eu gosto dessas coisas quentes. Se me fala isso no mesmo dia, e se eu tivesse, é na mesma hora. Na mesma hora. O que eles tinham que fazer? Olha, dona fulana, eu vou pesquisar aqui, vai demorar um pouquinho, né? Através do seu RG, eu vou pesquisar, vou trazer o seu número do SUS, mas da próxima vez tenta, porque isso atrasa, não sei o quê. Senão todo mundo vai ficar esquecendo, deixando de trazer, isso atrasa o atendimento. Explica, traz ela pro cantinho. Que isso, que falta de sensibilidade. Para encerrar a outra também, eu tenho que falar. O meu filho tem a voz alta que nem eu, você percebeu? Eu tenho um tom de voz, não grito, é o meu tom, eu não consigo falar, não sou eu de falar muito calma. Teve um vídeo que eu falei bem calmo, o pessoal, Vânia, o que foi? Tá tomando algum calmante? Falei, não, eu tentei ser mais formal. E aí falaram que ele tinha falado alto com a inspetora do colégio. Isso aqui é pros pais, A escola só não tá melhor porque nós não conseguimos colocar limites nos filhos. O professor, a diretora, a inspetora, todos merecem respeito. E se, por algum motivo, algum dessas pessoas que trabalham na escola foi injusta, resolve. Mas se você não tem certeza, aí falaram que ele falou alto, que eu tinha que ir lá. E o menino é super disciplinado, os meus 3 filhos, super disciplinado. Eu larguei tudo, o escritório é perto da escola, e fui lá falar com ela, com a diretora. E eu falei assim, eu peço desculpa, a senhora tá vendo meu tom de voz alta? Aí meu filho foi falar, tá vendo como ele tá falando? Eu falei, então, esse é o tom de voz alto dele. Filho, fica quietinho que agora eu vou resolver. Mas eu fui lá, eu fui conversar com ela, eu fui resolver. Depois disso, nunca mais aconteceu, porque eu estava presente, eles viram que era o tom de voz dele, que ele não gritou, que ele não ofendeu. Então, é sobre a gente participar da escola. E os meus filhos, eu tirei da escola particular para ir para a pública, que a pública me deu mais opções deles terminar o ensino médio, os 3, o mais novo deixou o futebol, mas os 3 terminaram o ensino médio na escola pública, que me deu mais flexibilidade de substituição de provas, não de abonar faltas, mas justificar porque ele faltou, você entendeu? Entendi. Porque a gente sempre estava presente. O que eu posso fazer, não sei o que, a gente tem que educar e honrar quem nos honra, você entendeu? Então, dentro da ONG, esse caso da UBS, que é o postinho de saúde, me deixou muito triste. Eu ainda não fui falar com as pessoas que estão lá, mas pelo menos essa da consulta das 2 crianças foram resolvidas, e da moça do SUS, que eu saiba, não aconteceu de novo. Então, assim, são pequenas coisas. Você foi escolhida para ser gestora aqui do podcast. Você tem que ser a melhor gestora. A melhor gestora. E se colocar no lugar daquela pessoa que está vindo aqui.
Sim, com certeza. Senão você muda de profissão. Sim, eu penso, é sobre isso. Não é isso? É. Então, essas duas situações foi muito triste, né? Mas aí eu consegui resolver. Não lembro de mais nenhuma assim. A maioria a gente consegue resolver porque a gente liga com bastante educação, seja na UBS, seja no hospital, seja na... Eu também fui no hospital, às vezes, visitar a pessoa que estava passando, fui lá, procurei assistente social, diretora, me posicionei, eu sou amiga, nunca falei que eu era da ONG, nunca falei que eu era advogada. Eu só me identifico quando advogada quando as pessoas... Quando é necessário, né? É necessário, porque assim, a pessoa não deveria te respeitar pela profissão Sim, que você tem. concordo. Mas às vezes você precisa. Se necessário, a gente fala. Né? Mas é isso. Vânia, amei, a sua história é linda. Eu já E tinha o livro, eu trouxe o livro. Ah. Onde tá? Acho que tá aqui. Posso pegar na bolsa? Pode, produção, pode? Ela tem um livro, ela vai mostrar o livro. Bem rápido. Gente, vocês viram, né? Aqui é a inspiração, né? Só pessoas que vêm para somar aqui no podcast Toque de Valéria. Depois eu assino, tá aqui os livros. Ai, obrigada. Tem o nome do bairro onde eu cresci, onde eu tenho raízes, onde eu tenho desenvolvido o trabalho, né? Produção, consegue focar aqui, por favor? Ó. Do Monte Azul aos propósitos de Deus. Isso. É né? sobre Eu isso. sempre agradeço a Deus, essa honra, a glória é sempre dele, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, né, o porquê de tudo. Tô muito eu que feliz. agradeço. Sua energia é maravilhosa. Sua história é uma inspiração para todas as mulheres, para mim também, inclusive, tá? Você me inspira como, né, sou empreendedora. Passa tão rápido, né? A gente vai falando, né? E assim, de verdade, você quer deixar alguma mensagem para as mulheres que precisar de apoio no escritório das mulheres. Isso. Mas eu queria te perguntar outra coisa, né? Que você agora é pré-candidata. Pré-candidata a deputada estadual. E assim, eu tenho certeza que você vai somar muito lá. Mas fala um pouquinho pra gente desse... Faz um breve resumo. Eu aceitei, né, o convite. E é a 4ª vez que eu disputo a eleição. E eu acredito que se você é uma pessoa que tem isso dentro de você e quer fazer o bem... Você não quer ser candidata a nada, mas você pode andar com alguém, né, que está ali na frente, né, na frente da batalha. Então, o recado que eu quero deixar para as mulheres, como advogada, como mãe, como empresária, como pré-candidata a deputada estadual pelo estado de São Paulo, é que nada é impossível, nada. E tudo é uma oportunidade se você tem intenção boa e se você coloca sempre Deus na frente. Então, tudo é possível, vai dar certo, tudo é uma vitória, eu já sou vencedora, Deus já me deu tudo, mas aqui eu estou numa missão que foi confirmada por Ele. Então, assim, vai passar o momento eleitoral que é outubro e a gente vai continuar trabalhando. É sobre isso, né? A Vânia de hoje foi uma construção, né, Vânia? Sim, foi uma construção. Por isso que vocês teve que ouvir a história dela para você conhecer. Bem rápida, né? Mas um resumão, assim, que a gente sabe que... Um resumão. Mas assim, amei conhecer você mais a fundo. Vamos brindar aqui, que você foi incrível, tá? Bom, tem que tomar, né? Tem que tomar. Ótimo. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Vânia. Até uma próxima. Muito obrigada mesmo, de verdade. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vânia, deixa os seus contatos. Sim. Deixa os contatos, se as mulheres também quiserem entrar em contato. Tá. Explica direitinho. Vamos no Instagram, que é o mais comum, né? Mais rápido. Da ONG é ONG, Escritório das Mulheres, no Instagram. E o meu pessoal é o Vânia da Paixão. Então, você vai conseguir localizar, né? Nós duas lá, tanto a instituição como a pessoa da Vânia. É sobre isso. Precisou entrar lá no Instagram da Vânia, tá? Então é isso, gente. Encerramos por aqui mais um programa Toque de Valéria com a Vânia Paixão, pessoa inspiração. Obrigada. Está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito.